Fala pessoal, bora aí para mais um videozinho. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre derivadas aí em variáveis complexas. Meu nome é Welson e, por gentileza, se você puder dar essa moralzinha pra gente, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal, é de graça e ajuda a nós aí que estamos fazendo conteúdo. Beleza, pessoal? Bora lá. Bem, nós já falamos aí sobre limites, sobre continuidade e a ideia geral, né, do que seria função, né, no caso da variável complexa. Eu vou deixar no card aí essas temáticas para vocês acompanharem direitinho a aula. Bem, o que nós vamos fazer aqui é bem simples, porque como eu estou tentando pontuar desde aí as últimas aulinhas, as ideias de limite vão funcionar basicamente como a gente fazia lá no caso da variável real. Não vai ser muito diferente para o caso da derivada. Obviamente, nós estamos, né, em um conjunto um pouquinho diferente, o conjunto dos números complexos. Então, tem as suas divergências, obviamente, né? Não é tão parecido assim, mas é praticamente idêntico, tá bom? É praticamente idêntico. Vai ter algumas alterações, até por causa mesmo da álgebra que a gente executa. Então, tem que ter um pouco de cuidado, porque pode ser que alguns resultados que a gente tem lá no caso das variáveis reais, a gente não obtenha para variável complexa, tá bom? É mais ou menos nesse sentido. Mas a matemática ali, a forma de fazer, né, a metodologia de fazer as contas é praticamente a mesma. Então, por isso que eu não vou ficar forçando muito a barra de ficar demonstrando, porque eu acho que não vale a pena. É mostrar aquilo só que é necessário para a gente, tá bom? Então, bora lá. Ó. Então, vamos partir inicialmente da definição, que a gente vai definir da mesma maneira, o conceito de variação, porque é uma espécie de taxa que a gente está querendo calcular. Então, a gente vai definir aí a nossa derivada para variáveis complexas de maneira similar. Então, ó, vamos começar falando aí da derivada e nós vamos fazer a seguinte definição. Então, vamos chamar aqui de f' de z0, né? Então, a derivada de uma função num ponto z0, igualzinho a gente definia lá no cálculo de variáveis reais. Então, como é que a gente fazia aqui? O limite, não é isso? De quando aqui você tinha uma quantidade lá que era um x, variável de uma única variável, coloca aqui dz, tendendo a zero. Então, é a mesma coisa, ó. Então, aqui eu sei que vai ter o meu dz, a definição é similar. E aqui em cima eu vou ter f de z0 mais, era assim que a gente fazia, né? Ó, mais a variação menos a função aqui sem mudanças. Pronto, essa é a nossa definição padrão aí, né, dessa taxa de variação, beleza? Partindo disso, o que, que eu já posso adiantar aqui para a gente não perder tempo? Nós tínhamos uma grande dificuldade lá em cálculo de resolver essas continhas pela definição. Vai ser diferente aqui? Não, vai dar um trabalho dobrado, por quê? Porque essas funçõezinhas são composições, né, de somas de funções reais, como a gente já vem discutindo. Então, basicamente, você tem que fazer uma calculeira, às vezes, até que razoavelmente grande, se for tentar resolver pela definição. Só que, da mesma forma que nós fizemos lá para o cálculo de variável real, depois que você resolvia algumas por definição, você percebia que tinha alguns padrões. E é exatamente aquilo ali. Aqueles padrões que nós tínhamos lá, nós vamos ter da mesma maneira aqui no caso das variáveis complexas. Então, no final das contas, o que que você pode imaginar para ficar mais fácil? Você pode imaginar que o seu z, né, a sua f de z, você pode imaginar o z como se comportando em termos da derivada, tá, gente? Para fazer conta, metodologicamente, se comportando de maneira parecida com o seu x ou y que você usava lá no cálculo real. E aí, aquelas propriedadezinhas, né? Não sei se é propriedade a palavra correta, mas você tinha as formuletas básicas lá para derivada, a gente tinha o seguinte, né? As fórmulas de derivação. Então, a gente tinha, no caso, né? Vamos chamar assim, no caso número 1, constante, a gente aprendia lá no livro de cálculo, para constante. Então, a derivada
com relação a z, né? Então, vamos chamar aqui df dz, né? Nesse caso aqui, no ponto z0, é de uma constante. Então, se aqui for um número, se esse aqui for um número complexo, fixo, né? Isso aqui a gente aprende que dá zero, beleza? Se a gente tiver aqui um caso 2, se a gente tiver aqui um polinômiozinho, né? Vamos pegar aqui, ó, z, um polinômio, z, dz, né? Então, aqui de z elevado a n mais z elevado a n menos 1, tananã, até um c, né? Aí vocês vão lembrar que isso aqui caiu n, z, n menos 1, mais n menos 1, de z a n menos 2, né? Até o zero. Tranquilo? Então, basicamente a gente vai tendo as mesmas coisas. Se eu tiver aqui, pegar um outro exemplo, se eu tiver aqui uma constante, então vamos chamar o c de constante, né? O c por um número, por uma função complexa aqui, ó, de z, tá certo? Eu posso fazer a derivada, ó, d de dz de c de f de z, eu sei que vai ficar c, a constante sai, igualzinho de f de z dz. Pronto. Para os alunos aí que gostam de matemática, né, os alunos, sempre tem um aluno de plantão que gosta de atrapalhar a vida dos físicos, né? E, mas isso aí, não sei o quê, tem que demonstrar. Então, eu sugiro que vocês brinquem aí, tentem ver, né? Obviamente, sujeitando suas contas para um número complexo, né? Você tem que escrever o z como um x mais um y, beleza, vai dar um trabalhinho, mas não é nada complicado de mostrar, mas aí vocês tentam brincar com isso. Eu vou tentar fazer aqui um exemplozinho bem bobinho, para mostrar primeiro, né, no caso aqui de um polinômio, que eu acho que é legal, né, para a gente ver que realmente dá no mesmo, né, e fazer um exemplo para mostrar que no caso dos números complexos, não é bem igual, tá certo? Não é bem igual, nem sempre o resultado é o que a gente espera, exatamente por essa natureza, né? Vamos chamar assim, bidimensional dos números complexos, né? Principalmente da questão do complexo conjugado, que dependendo do tipo de função que você está trabalhando, ele aparece, e isso aí pode mudar bastante os rumos do que você está esperando quando comparado aos números reais. Por isso que, quando eu falo assim, que metodologicamente é bem parecido, mas obviamente tem algumas exceções que a gente tem que ter o cuidado. E aí, como é um caso clássico, eu vou pegar dois casos clássicos para exemplificar. O caso de um polinômiozinho, para a gente ver que realmente acaba caindo nesse tipo de conta, e um outro exemplo que é o com módulo, né? Que é um exemplozinho que vai forçar a gente a usar as características do número complexo como conjugado. E isso já faz com que as coisas destoem um pouquinho do que acontece lá no caso real. Beleza? Então, bora lá. Vamos fazer um exemplozinho aqui só para a gente fechar essa aulinha aqui. Então, o exemplo número 1, vou pegar um exemplo mais simples. O exemplo número 1. Outra coisa. Todas aquelas regras, regra do produto, da cadeia, tudo a mesma coisa, tá? Então, senta o sarrafo aí para brincar com essas coisas que vai tudo funcionar. Vocês têm que só tomar cuidado aí com essa natureza aí um pouquinho diferenciada dos números complexos. Mas é isso. Então, vamos pegar um exemplo bem simplesinho. Então, ó, seja f de z, vou pegar aqui um exemplo simples, sei lá, pensar aqui um qualquer. Tomara que não dê muito trabalho. Sei lá, 2z2 mais 3. Pronto, vamos pegar esse cara aqui, bom? E vamos brincar com a derivada dele. Vamos calcular a derivada dele num ponto f de z, z0. Só para a gente perceber. Então, ó, queremos calcular f', né, no ponto z0. Quer saber qual é a derivada dessa função no ponto z0. Aí, por definição, ó, vamos lá. Por definição, nossa definição é esse trambolho aí. Então, bora lá. Vamos colocar aqui para ficar devagar. Então, nós temos limite
de delta de z indo para zero. Aqui em cima eu tenho f de z zero mais delta z, menos f de z zero sobre delta z. Tranquilo? Ok. Agora, simplesmente, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir, né? Pegar quem que é minha função f de z? Esse trambolho aqui. Então, eu vou substituir o argumento z0 mais Δz aqui dentro. Tá tranquilo, pessoal? Bora lá, ó. Então, limite de como Δz tende a zero. Aí, nós vamos pegar aqui, ó. Vou colocar entre colchete aqui para a gente não confundir, ó. Vou substituir z0 mais ΔZ nesse trambolho aqui, ó. Então, eu vou ter 2. O único canto que eu tenho z para substituir algum argumento é essa primeira parte. Então, z0 mais ΔZ ao quadrado, não é isso? Mais 3, que é o do próprio z que eu já tinha. Então, eu vou colocar aqui. Aí, menos, olha lá, menos f de z0. Então, 2z0 ao quadrado mais 3. Pronto. É isso aí. Acho que ficou bem claro. Dividido por ΔZ. Então, não tem muito segredo. Ficou bacaninha. Agora, é só brincar mesmo com as continhas lá em cima. Então, vamos lá, abrir essa continha aí. Sem muita preguiça, tá? ΔZ de zero. Lembrando que ΔZ indo para zero, né? A gente vai olhar as partes indo para zero simultaneamente, né? O ΔX e o ΔY, tá bom? Então, para quem estiver aí meio viajando, o meu ΔZ, você pode imaginar como sendo aqui, ó, um x menos um x0, mais um y menos y0. Basicamente, isso aí que a gente tá fazendo aí. Tá querendo fazer que essa diferença aí fique o menor possível, né? Beleza? Então, vamos lá, só pra gente já ir matando. Ok. Aí, ó, vamos resolver a parte de cima. Então, a parte de cima ela é mais fácil, né? Porque esse 3 aqui não vai contribuir com nada. Então, já vamos mandar ele pro lixo. Então, já não serve para nada o 3 aqui, porque do outro lado vai matar também, ó. 3 matou. Então, não preciso preocupar com ele. Então, vamos resolver esse cara aqui de dentro, ó, que é o que importa. Então, um produto notável, então é fácil de resolver também. Então, 2. Vou manter o 2 aqui fechadinho. Vou colocar aqui entre parênteses. Então, eu sei que vai ficar, ó, z0 ao quadrado, não é isso? Mais z0 com ΔZ vai aparecer aqui um 2 z0 ΔZ. Basicamente isso, mais ΔZ ao quadrado. É isso que vai sobrar desse primeiro termo aqui, não é isso? Menos, olha lá, 2 z0 ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por ΔZ. Ótimo, cara. Beleza. Entendi. Então, da mesma forma, eu vou multiplicar tudo por 2 aqui, ó. Vai ficar 2z0, 4z0 ΔZ, não é isso? Mais ΔZ2. Então, basicamente, esse cara aqui, ó, vai morrer com esse, né? Quando eu multiplicar o 2 aqui, ó. Tem um 2 aqui multiplicando, ó. Virtual. Beleza? Matou. Então, esse primeiro termo, que vai ser 2z0, vai morrer com menos 2z0 ao quadrado. Então, não preciso mais me preocupar com ele. Acabou. Então, esse outro termo vai ficar o seguinte. Vou aproveitar aqui a linha para a gente matar. Então, ó. Limite, ΔZ indo para zero. Então, aqui em cima ficou 4, né? 4. Z0 ΔZ mais 2 ΔZ ao quadrado dividido por ΔZ. Pronto, aqui a gente já matou o nosso problema, porque esse ΔZ, já que a gente está se aproximando de zero, mas nós não estamos no ponto Z igual a zero, né? ΔZ igual a zero, então esse cara vai matar com esse vai matar com esse. E vai sobrar apenas um ΔZ. Quando o limite que a gente aprendeu que o limite de uma soma é igual à soma dos limites, esse limite aqui também vai tender para zero. Esse sistema aqui, ó, vai tender para zero. Então, o nosso resultado é 4z0. Beleza?
Esse aqui é o nosso f' de z0, que é o resultado já esperado, que a gente já sabia de cor, né? A gente já sabia de cor, porque a derivada da constante é nula, e derivada de z2 vai cair 2, 4. Tranquilo? Então, 4z0. Então, matou. Só para a gente já ver que realmente vai cair na nossa zona de conforto, não tem nada assim de excepcional, brincar com essas contas, né? Usando as operações básicas de derivada que a gente aprende lá no cálculo de funções reais. Beleza? Ótimo. Mas vamos pegar o segundo exemplo só para a gente ver que não, às vezes tem uns exemplozinhos chato que não funciona muito bem. Ele é um exemplo clássico para mostrar isso. E a derivada, por exemplo, do z quadrado. Então vamos pegar a seguinte função. Ó. Então, no nosso exemplo 2, vamos pegar como exemplo f de z igual ao módulo de z ao quadrado, tá bom? Nós vamos pegar esse carinha aí para brincar. Então, coisa número 1. Faz o testezinho aí para vocês daquelas 3 condições. Vocês vão ver, por exemplo, que essa função ela é contínua. E é o que a gente quer discutir exatamente isso, porque o fato da função ser contínua, esse a gente aprende lá no cálculo, não quer dizer que ela é derivável, tá bom? Mas daqui a pouco a gente faz uma continha aí rapidinho. Se ela for derivável, tá bom? Ela é contínua. Então, o inverso não é verdade. Então, cuidado. Mas a gente vai pegar esse exemplo para mostrar já isso. Então, é um exemplo aí de uma função contínua, né? Em todo ponto. Essa função ela é contínua, mas ela não é derivável em todo ponto. Então, isso é uma coisa bem interessante, considerando se a gente comparar ela, por exemplo, lá com o caso real. E como é que a gente calcula a derivada desse trambolho aí feio? É bem simples também. Vamos pegar a mesma ideia. Então, a ideia aqui do f', né, nosso de z0, ele vai ser o limite de quando ΔZ tende a zero, de f de z0 mais ΔZ, menos f' de z0, dividido por ΔZ. Pronto, essa aí é a nossa definição de derivada. Então, agora a gente vai tentar fazer rapidinho. Como é que vai ficar isso? Substituir como a gente aprendeu. Então, ó, tentar fazer aqui na frente ver se cabe. Bora lá. Então, aqui vai ficar, ó, aqui embaixo vai dar ΔZ. Aqui em cima eu vou substituir, ó, por Z0 mais ΔZ ao quadrado, né? Porque vai substituir o argumento onde tiver Z. Eu vou jogar esse trambolho. Menos f de z. Então, aqui Z0. Módulo, né? Módulo de Z0 ao quadrado. Pronto. Aí, agora vem o pulo do gato. Nossa, quase caí aqui, gente. Vocês ouviram aí o pulo do gato, né? Beleza. Aí, o que acontece? É o seguinte. Agora a gente pode expressar, a gente já aprendeu isso, como é que é o módulo de uma função complexa. Olha lá, ó, vamos fazer aqui observação. Vamos continuar. Como é que é o módulo de uma função complexa? Então, a gente aprendeu que o módulo ao quadrado de uma função complexa é z asterisco. Não é isso? Ou seja, é z vezes o complexo conjugado. Então, duas formas de escrever, z ou z barra, enfim. Vai depender do livro que vocês estão usando aí, vocês vão ver essas duas notações. Mas, enfim, a gente aprendeu que é isso aí. Então, a gente consegue escrever esses módulos aí agora de maneira bem simplória. Bora lá. Ó. Então, logo, o meu f' de z0, e aí eu vou pegar esse pedaço aqui, tá, gente? Para o projeto não atrasar muito aqui. Então, já vou trazer para cá e vou reescrever ele agora no formato de multiplicação dele pelo conjugado, beleza? Então, eu posso escrever isso aqui vezes o conjugado dele. Então, ó, vou tentar reescrever aqui para não ficar muito distante. Mais ΔZ, z ao quadrado, menos z0 ao quadrado sobre ΔZ. Pronto, para vocês se perderem aí. Então, esse equivalente aqui, ó, escrevendo o primeiro termo, ó, nesse formato aqui. Então, eu sei que é z0 mais ΔZ, vezes Z0 mais ΔZ. Vou colocar uma barra aqui em tudo, ó. Tá vendo? Para poder vocês não confundirem.
menos Z0, Z0, barra. Tá claro? Para ficar a mesma notação. Embaixo eu vou ter ΔZ. Olha que bonita. Essa aulinha aqui vai ficar um pouquinho mais longuinha, mas bora lá. Aí, ó, o que que acontece? Nós vamos matar agora esse cara aqui, ó. Quem que é isso aqui tudo conjugado? Vai ser esse conjugado mais esse conjugado. Então não tem muito segredo. Então vai ficar Z0 mais ΔZ. Aqui dentro, Z0 barra mais ΔZ barra. Tá vendo, ó? Menos Z0, Z0 barra dividido por ΔZ. Beleza, pessoal? Ótimo. Quando a gente faz isso, agora a gente pode dar uma reduzida. Então, eu sei, ó, que esse termo aqui vai ser Z0, Z0 barra, não é isso? Ó, esse por esse, mais eu vou ter ΔZ, desculpa aqui, Z0, ΔZ0, não é isso? Ó, peguei esse com esse, então Z0 mais ΔZ barra, mais, então eu vou riscar aqui, gente, não vai caber não. Vou colocar aqui numa outra folha aqui, ó. Então, F', tá? Então, vou colocar aqui, ó. F' de Z0. Então, vamos escrever aqui, ó. Vou escrever aqui que Z0 mais ΔZ, Z0 barra, mais ΔZ barra, menos Z0, Z0 barra, sobre ΔZ. Pronto. Então, agora dá para caber aqui. Então, vamos lá, ó. Como é que vai ficar, ó? Z0 com Z0 barra. Então, Z0, Z0 barra. Z0 vezes DZ barra. Mais Z0 barra ΔZ. Mais ΔZ, ΔZ barra. Menos Z0, Z0 barra dividido por ΔZ. Tranquilo? Então foi melhor a gente fazer assim que aí a gente enxerga. Tranquilo. Bom, aí ó, fica fácil porque esse primeiro termo aqui a gente já está vendo que morre, né? Um mata o outro, são idênticos. Então, o que que fica sobrando? Ah, professor, agora ficou complicado, porque ó, eu não posso, tá vendo? Ó, dividir e eliminar e dizer que dá 1, ΔZ barra por ΔZ, porque aí ele vai depender desse número aqui, ó. Tá vendo? Ele vai depender, ó. Ele vai depender. Porque isso aqui é o complexo conjugado. Isso aqui é um número complexo, né? E tem uma parte real e uma parte imaginária. E a gente sabe que agora não é simplesmente mais ou menos 1, né? A gente vai ter que lembrar lá como é que a gente faz a divisão por número complexo. Então, vocês estão vendo que vai alterar bastante nessa continha, dependendo do que é esse ΔZ. Por isso que é o problema desse número aqui ele ser complexo. Então, mas de qualquer forma, a gente consegue eliminar mais uma aqui. Ó. A gente consegue eliminar esse com esse que são idênticos e consegue eliminar esse cara aqui que são idênticos. E aí, no final das contas, ó, vou fazer aqui de azul, a gente vai conseguir ficar, por exemplo, desculpa, tá? Aqui vai continuar o ΔZ para esse pedaço aqui. Ó. Eu eliminei para esse, mas ainda vai existir esse carinha aqui, né? Ó, o ΔZ. Então, vai ficar Z0, olha lá, ó, Z0, ΔZ sobre ΔZ, esse termo aqui, porque ele não eliminou, mais Z0 barra, Z0 barra, tá vendo? Ó? Mais ΔZ barra. Pronto. Então, a gente chega aí na nossa derivada. E perceba que essa derivada, ela tem um limite quando Z0 é igual a zero. Quando Z0 é igual a zero, veja lá o que acontece. Ó. Se o meu Z0 for igual a zero, eu tomar o complexo conjugado de zero, é o próprio zero, então não tem nenhum problema, tá certo? Então eu vou conseguir resolver esse limite aí de boa, não tem nenhuma dificuldade. Então, para o caso z igual a zero, essa função aí, ela possui derivada, tá certo? Ela tem derivada em z igual a zero aí, ó. Beleza. Agora, se você tiver
para pontos diferentes de Z0, diferente de zero, tá bom? Ó, se. Então, aqui, ó, quando Z0 é igual a zero, possuímos derivadas, tá bom? Então, a derivada, ela existe. Se Z0 é diferente de zero, aí o negócio deu ruim pra gente, tá certo? Porque perceba o seguinte, que no caso mais bonitinho aí que você pode considerar é no caso de ΔZ ser um número real, para ficar fácil, né? Porque se isso aqui fosse real, tá vendo, ó? Você teria o ΔZ. Vamos pensar no ΔZ. Você teria que ΔZ seria real, então o complexo conjugado dele não vai dar o próprio número, estaria tranquilo. Mas você eliminaria o ΔZ, determina o ΔZ, e o resultado ainda seria o seguinte, ó, no caso real, ó, no caso ΔZ real. Vamos escrever assim. Você teria que o limite de f' de Z0 daria Z0 mais Z0 barra, tá vendo? Ó? Vai ficar Z0 mais Z0 barra. O que, na verdade, vai depender aí, tá vendo? Ó? O que vai acontecer? Você vai ter que... esse resultado ele não vai tender para para uma derivada. Então, ó, a gente teria, né, para o caso real, Z0 diferente de zero, né, para ΔZ real, f' Z0 igual a Z0 mais Z0 barra. E no caso ΔZ imaginário, é que a gente está pensando na questão dos limites, né? Porque no caso de uma única variável era fácil. Você tomava o limite pela direita e pela esquerda. E é aqui que está o pulo do gato, quando a gente está trabalhando com a questão da existência de um determinado limite. Tá bom? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o ΔZ indo, tá vendo? Ó, pela parte real, belezinha, bonitinho, mas pela parte imaginária, deixa eu fazer aqui num outro cantinho, olha aqui a folhinha, né? Bem, ó, tá vendo? Tem Z0, ΔZ barra sobre ΔZ, Z0 barra ΔZ, Z. Deixa eu escrever aqui num cantinho, ó. Então, deixa eu escrever aqui, o meu f de linha de Z0 é igual aqui a Z0, ΔZ barra, ΔZ mais Z0 mais ΔZ. Beleza. Aí, ó, a gente olhou para o caso de ΔZ real. A gente vai tentar olhar para o caso de ΔZ imaginário. Aí, olha só. Vamos tentar desenhar aqui o que nós estamos tentando fazer, ó, só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu quero tentar dar uma contextualizada como se fosse aquela espécie dos limites laterais. Vocês lembram? Para o limite existir, ele tem que ser o mesmo tanto pela esquerda pela direita. Só que isso aí funciona bonitinho na reta real. Nós estamos aqui com um número complexo. Então, se você pegar um número complexo aqui, ó, aqui é x e aqui é y. Deixa eu fazer de preto que eu acho que é melhor. Tá, então, ó, se você pegar um ponto Z aqui, ó, vamos pegar um ponto Z0 aqui, ó, pronto. Esse aqui é meu ponto Z0 de interesse. Aí você tem 1 milhão de pontos aqui, ó. Vamos fazer sempre a bola aqui, como o pessoal gosta de fazer. Eu quero ir para Z0, você está percebendo que você não tem uma única maneira de ir para Z0? Você tem uma maneira de vir para Z0, ó. Você pode aproximar de Z0, tá vendo, ó? Você pode aproximar de Z0 por aqui, ó. Tá vendo? Você pode aproximar de Z0, ó, por aqui, ó. É só para a gente poder contextualizar, tá vendo? Eu posso aproximar de Z0, ó. Olha lá que maluquice. São vários pontos que estão se aproximando de Z0. Eu posso aproximar de Z0, ó, por aqui, ó. O próximo aproximar de Z0, ó, por aqui, tá vendo? Ó? Então, dois casos bem simples para a gente ver é pegar pela parte real, tá vendo? Ó, pelo eixo real, estou me aproximando de Z0 pelo eixo real, ou me aproximar de Z0 aqui pelo eixo imaginário. Olha lá, ó. Se eu me aproximar pelo eixo imaginário, então meu ΔZ aqui, que eu estou chamando, nesse caso seria um I
de ΔY, já que eu fiz o outro pela parte real, tá vendo, ó? E aí, agora sim, vai fazer sentido a gente falar, porque aí, ó, quando eu tomar o ΔZ chapéu, quem é ele? A menos I ΔY, tá vendo? Então, nessa expressão aqui em cima, eu já estou vendo o que vai acontecer com esse cara aqui, ó. Eu vou matar esse termo e vai ficar Z0, tá vendo? Ó, menos Z0 barra menos Z0. Tá claro isso aí? Então, fica bem interessante porque esse Z0 aqui vai para zero, não preciso me preocupar, né? Eu esqueci de tomar o limite aqui, desculpa. Né? Então, a gente vai tomar o limite. Então, no limite, vou até organizar aqui, ó, para vocês lembrarem, tá? Porque que chegou no Z0 é porque faltou tomar o limite aqui de delta indo para zero. Então, esse termo aqui vai para zero, tá? Então, desculpa a falha aí. Então, vamos lá, vai para zero. Beleza. Então, ó, no meu caso aqui, eu vou ter F' de Z0. No caso que eu vou utilizar por uma outra aproximação, em vez de vir pela parte real, eu estou vindo pela parte imaginária, eu vou chegar então de Z0 chapéu, né, barra aqui, menos Z0. Então perceba que, dependendo da forma que eu me aproximo desse ponto Z0, eu estou vendo limites diferentes, tá vendo? Então limite pela parte real é Z0 mais Z0 chapéu. E ele é diferente, tá vendo? Ó, de eu tomar o limite com ΔZ sendo imaginário, porque ele vai dar Z chapéu 0 menos Z0. Então, esse limite aqui ele não existe. Então, é bem de boa, só que, tá vendo? Ele tem essa natureza bidimensional, tá vendo? Não é simplesmente eu vim, me aproximei pela esquerda e pela direita de x e deu a mesma coisa. Não, ó, me aproximei pela direita e esquerda de x, tem que me aproximar pela direita e esquerda de y e por vários lugares. Só que quando a gente já pega duas partes aqui, x e y, já dois eixos diferentes, a gente já vê que o negócio dá problema. Então o limite não existe pela definição de derivada, que para ir para o mesmo ponto a gente tem que obter o mesmo resultado. Beleza, pessoal? Então, esse aí é o primeiro resultado que nós temos. Então, assim, tem que ter um pouco de cuidado. A segunda coisa que eu não queria deixar de falar, e eu já tinha comentado, então é o seguinte, é que se a derivada ela existir, a função f necessariamente ela é contínua, tá bom? Então, é o resultado para fechar. Então, ó, se f' de Z0 existir, implica que f é contínua, tá bom? Mas a continuidade de f não significa que ela seja derivável, tá bom? Que ela possua derivada no ponto de interesse, né? De f, vou colocar assim, né? Em Z0, que ela possua derivada em Z0. Tá bom? Então, o contrário nem sempre é verdade. E está aí o exemplo, né? No caso do módulo de Z, que é uma função contínua em todos os pontos, é tudo bonitinho, dá tudo certo, mas a derivada não existe. Tá bom, pessoal? Então, se tem derivada, é contínua. Se é contínua, não significa ter derivada. Beleza? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Não esquece aí de se inscrever no canal, deixa o joia pra gente, para dar aquele moral. E ativa o sininho aí de notificação para receber mais vídeos como esse. Abraço, pessoal!